Olá, começamos o Personalidades de hoje, mas antes de eu apresentar o meu convidado, aliás, são dois convidados. Eu vou falar da Clínica Veterinária São Francisco, que tem aquele atendimento especial, aquele atendimento... Gente, é veterinária, mas o atendimento é humano, é tão legal. O Dr. Fábio atende a gente, não só o nosso cãozinho, o nosso gatinho, mas atende a gente, assim, sabe? Porque às vezes a gente leva numa situação meio dramática e ele sabe como cuidar do nosso cãozinho e da gente também. É a minha dica, sempre vou no Dr. Fábio, a Clínica São Francisco é maravilhosa. A equipe toda, tem pet, tem banho e tosa, enfim, fica a minha dica bem pertinho da rádio Araranguá, um pouquinho mais para lá, é a Clínica Veterinária São Francisco. E agora eu vou apresentar, eu vou começar por partes, vou começar um, depois o outro, depois os dois. E eu vou começar não com a dama, eu vou começar com o cavaleiro do casal. Eu vou entrevistar agora o vereador, o atleta, o cara bacana que a gente conhece, que é o Aquiles Gallery, o Kila. Tudo bem, Kila? Olá, Karen, tudo bem? Então, eu comecei falando de bichinho, assim, tu teve cachorro, gato, como é que foi a tua infância? Até os 16, 17 anos eu residi em Timbé do Sul ainda. E nessa época era comum, a gente podia caçar, podia pescar, podia ter cachorro à vontade em casa, então realmente a gente tinha passarinho na gaiola, tive um cachorro, o Bob, depois infelizmente apareceu morto e a gente teve um pouco de desilusão da questão de ter um animal de estimação em casa. E a infância no geral, assim, como é que foi? A gente brincava muito. Há 30, 40 anos atrás, a criança tinha muita liberdade e não tinha esses jogos eletrônicos de hoje, onde as crianças de hoje vivem muito em função de computador, de Facebook, do WhatsApp. Então, na época, a gente brincava muito de salve-ré, de pegar, de se esconder. O que é salve-ré? Salve-ré é aquela brincadeira de pega, onde a pessoa que é pega, ela pode ser salva por alguém. Ah, tá. Tá. Então, Lembrei. E ré é onde tu encosta e tu tá salvo. Ré é a base onde a pessoa é salva. Então, antigamente se fazia a funda, se cortava a forqueta no mato, se pegava a borracha das câmeras de caminhão e tal. Na época, a borracha viva, se fazia a funda para ir para caçar. Tu não tinha dó dos passarinhos? Naquela época não tinha essa consciência de hoje. Hoje as pessoas, a nossa geração, essa geração atual, ela tem uma consciência de preservação muito maior que a nossa. A gente não tinha muita dó porque era hábito, era cultura. Os nossos pais, nossos irmãos faziam isso, caçavam até para comer. Então, mas o que tu fazia com os passarinhos? Não, muita gente fazia o carreteiro, fazia o risotinho. Mas no carreteiro, quanto que rendia o passarinho? O sabiá. A coxinha do passarinho, imagina. Então a gente fazia isso antigamente e hoje a gente mudou o hábito e tem essa consciência de preservação, que antigamente não se tinha. Até também em questão das árvores, do meio ambiente. Hoje a gente, quando vê alguém cortando uma árvore, a gente fica com o pé atrás, pô, não pode e tal, isso aí. E antigamente não se cortava a torta e a direito, como diz o adágio popular. Nós temos aí os cientistas, os entendidos de preservação do meio ambiente, já há mais de 30 anos, defendendo de que em pouco tempo o nosso planeta corre um sério risco de não ser habitável porque nós estamos degradando demais o meio ambiente. Então esse movimento e esse depoimento de pessoas que têm essa propriedade de nos informar a respeito da preservação, a gente cada vez mais está convicto de que eles têm razão e nós temos realmente que preservar. E em quantos irmãos vocês são? Nós somos em 10 irmãos. 10? Tu é que número? Eu sou o último. Você é um pouco mimado. E por acaso, nós somos em... Não é bem assim. Não? Nós somos em 10, 5 homens e 5 mulheres. Meu irmão mais velho ainda é vivo, graças a Deus, tem 73 anos de idade. Eu sou o mais jovem, com 52. E dentre nós são mais 4 homens e mais 4 mulheres. Aliás, desculpa, são mais 3 homens e 5 mulheres. Somos em 5 homens e 5 mulheres. Tinha esse negócio de ser o mais novo e ser meio protegido, as irmãs cuidarem, como é que era? A nossa família é uma família eminentemente agrícola. Meu pai foi de roça e todos os meus irmãos, com exceção a minha e a minha irmã, nós já fomos morar... mais nova? Minha mais nova, que tem 56 anos, que é a Zenaide, faz 57 esse ano. E nós dois temos o privilégio de estudarmos. Todos os meus irmãos tiveram praticamente só até o primeiro grau, e alguns fizeram o segundo grau. E eu e minha irmã não, temos a oportunidade de estudar, fazer faculdade e tal, e tivemos um privilégio maior. Vocês ainda se reúnem? Vocês têm esse costume de vez em quando se reunir? Dá para se reunir todo mundo? Até 2009, quando nós tínhamos a nossa mãe viva ainda, nós tínhamos por hábito
nos encontrarmos em festas, Dia das Mães, festa de final de ano, sempre juntos. Depois que a nossa mãe faleceu, nós temos um pouco de dificuldade. As famílias se estruturaram muito e a gente procura sempre, no final de ano, se encontrar, mas dificilmente consegue que os 10 irmãos se encontrem no mesmo momento. Tu era o que dos filhos? Porque sempre tem assim, tem o bagunceiro, tem o irresponsável, tem o estudioso, tem o organizado, tem o chato, tem o... Tu era o quê? Ué, eu acabaste de falar que eu era o mimado. Tu era eu era mimado? protegido. Eu pensei que tu não ia se dedurar, tu era o protegido. Não, porque eu sou o único filho que tem diferença de 5 anos entre a minha irmã mais jovem e eu. Então, por ser menorzinho, ser o último e tal, tinha uma certa proteção realmente. O que tu achas que tu herdaste assim dos teus pais? O que tu tens bem do teu pai, bem da tua mãe? O meu pai tinha um coração muito grande. Meu pai sempre procurou, mesmo sabendo que muitas vezes alguém te procurava sem necessidade, meu pai nunca julgou se a pessoa necessita ou não. Então tem isso aí que eu acho que é coisa de bom. Alguém me pede por uma ajuda, qualquer tipo de ajuda, eu não vou indagar se a pessoa precisa ou não dessa ajuda. Prontamente eu sou solista nessa situação de colaborar. Tu não se sente usado? Não, eu procuro viver para um outro lado. Quando eu me deparo com essa situação, eu prefiro não julgar aquilo que a pessoa está tentando me ludibriar ou não. Eu procuro sempre ser solícito. Essa parte do meu pai. Da minha mãe é um lado negociante. A minha mãe é uma pessoa que sempre procurou muito negócio, fazer negócio, trabalhar, por comprar, vender. Era muito dinâmica nesse sentido. E eu também sempre gostei muito disso. Procurei sempre fazer negócio, comprar, tentar uma oportunidade maior, melhorar, trocar um carro de uma maneira diferente, uma casa, qualquer tipo de negócio. Então a minha mãe sempre foi um negociante. Então eu herdei um pouco de cada um, eu acho que mais ou menos... Que coisa boa, tu herdou duas coisas maravilhosas. São as partes boas, né? As partes ruins eu não conto. Tá. Mas tu deve ter um defeito, aquele que tu mesmo pensa assim, eu queria tanto me livrar disso. Qual um defeito teu que tu querias te livrar? Até a Jussara pode dar um depoimento depois, que eu fui muito exigente. Eu saí de casa muito cedo, desde os 17 anos de idade, que eu saí de casa para morar sozinho. E quem mora sozinho adquire uma responsabilidade muito grande. E consegue ser metódico em muitas coisas. Porque quando a gente convive a dois, como é o caso do nosso casamento, a gente se depara com certas situações de muita exigência. E durante muito tempo eu carreguei isso comigo, de ser muito exigente, até em certos pontos de ter um atrito de convivência. Porque eu tinha um hábito de vida onde eu era estritamente organizado com tudo, com minhas coisas, e de repente me deparei com a situação de que nem todo mundo é igual. Eu demorei um certo tempo para me adequar. Além de fazer mal para o relacionamento de pessoas diferentes, a gente casa com alguém, ou a gente convive com alguém, mas é alguém diferente. Mas aquilo não é normal. Um homem morar sozinho, o que a gente imagina num lugar que um homem mora sozinho? A louça, a pia desse tamanho, as roupas todas assim jogadas no chão, a gente imagina isso, morando sozinho, comendo assim, fazendo miojo em cima de onde fez o sei lá o que. Tu não era assim, tu era organizado? Não, até hoje eu sou organizado. A minha esposa pode dar depoimento depois. Tu é chato? Hoje eu não sou mais. Eu não sou mais chato, não sou aquele cara maníaco de perfeição, mas sempre procurei muita organização nas minhas coisas. E quando que nasceu o Kila esportista? A minha vida toda foi do esporte. Desde quando eu estudava em Timé do Sul até a minha 8ª série, já era um dos destaques da equipe de atletismo, principalmente de futebol. Comecei a disputar gerva. Depois, no Servos e Maria do Turvo, quando eu fiz o 2º grau, que era o científico na época, também continuei no esporte amador, no atletismo, no futebol, no voleibol. O que fazia no atletismo? Velocidade. Sempre fui velocista. Mas como naquela época a gente fazia tudo, era poucas pessoas que disputavam gerva pelo município, a gente jogava futsal, basquete, voleibol e assim por diante. Depois fui morar em Florianópolis, fiz faculdade em Florianópolis, continuei com o atletismo um certo tempo, depois fui jogar futebol no Havaí, futebol clube. Depois me profissionalizei no Criciúma Esporte Clube, depois fiz faculdade de Educação Física, depois continuei jogando futebol profissional, passei novamente para o atletismo amador. Depois de ter jogado futebol, tu voltou para com 24 anos de idade eu mudei novamente o futebol para o atletismo. E por que isso? Porque em 85, há 30 anos atrás, não existia o empresário de futebol. O jogador de futebol ele tinha que se oferecer para certos clubes.
Eu, como estava me formando já, estava muito ano de educação física, eu tinha que optar ou continuar peregrinando e achando um clube de futebol, e não era um jogador fantástico para me enganar ao ponto de eu querer, não, eu vou tentar no futebol. Eu pensei, ou eu continuo com a faculdade, vou continuar estudando, ou eu continuo com o futebol. Eu teria que trancar minha faculdade, procurar um clube no Brasil inteiro, talvez com pouca chance de sucesso, ou terminar a faculdade com a garantia de que eu teria um emprego por ser atleta. Então, naquele momento foi muito difícil, em 85 foi muito difícil para decidir, para não para, muitas pessoas, eu ouvi muita gente, aí conselhos daqui, conselhos dali, eu fui pela maioria, pelo instinto. Eu vou garantir, eu vou estudar. Na época, há 30 anos atrás, quem tinha faculdade já tinha uma diferença em termos de mercado de trabalho. Me formei, continuei trabalhando. Depois de um certo tempo, lecionei na educação física durante 10, 12 anos. Depois a gente teve a oportunidade de ter um comércio, que é a Polisport, que a gente tem até hoje. E a gente está no esporte, felizmente, já há mais ou menos 40 anos, entre atleta, professor e no comércio. Tu pensaste em algum momento da tua vida em fazer outra coisa que não fosse associada ao esporte? O meu pai, depois de 40 anos, 42 anos de idade, ele trocou a agricultura para a estrada. Meu pai comprou um caminhão e foi caminhoneiro. E o meu presente de final de ano, quando eu passava direto na 7ª série, 8ª série, primeiro e segundo grau, se eu passasse direto sem ficar em recuperação, era uma viagem com meu pai ou com meu irmão, que também já era caminhoneiro. Então eu tinha um presente de final de ano, de fazer uma viagem para o Brasil. Eu conheci 17 estados no Brasil, como caminhoneiro, com meu pai ou meu irmão. Então, naquela época, assim, eu ainda não tinha decidido se eu vou estudar, vou fazer faculdade ou não. Eu era adolescente, 16, 17, 15 anos. Então, todo ano, desde meus 12 até meus 16 anos, 17, eu fazia uma viagem todo final de ano, no Brasil inteiro. Então, eu tinha aquela expectativa de ter vindo ser caminhoneiro também. Tu demonstra ser uma pessoa, assim, pelo que tu estás falando, uma pessoa que é muito pé no chão, né? Que reflete bastante e que é muito pé no chão na hora de tomar uma decisão, mesmo que doa. É isso mesmo ou não? Eu fui muito precavido. Eu tive muita coragem em certos pontos da minha vida, em tomar decisões, em fazer um empreendimento e de repente arriscar. O exemplo é do nosso campo sintético aqui, em 2003 para 2004, quando a gente teve a intenção de fazer um campo de futebol sintético em Aranguá. Era muito difícil, as opiniões eram muito divididas. Aranguá é pequeno ainda, não comporta e tal, e a gente eu tive a impetuosidade de não, vai dar certo. E arrisquei praticamente tudo aquilo que tinha de patrimônio. Se porventura em 2003 tivesse dado errado o campo sintético, talvez a minha vida fosse outra. Mas felizmente deu certo. Então, assim, eu penso muito em tomar decisão, mas sou um cara, a certo ponto, um cara corajoso. A gente é empreendedor, a gente teve uma coragem também aqui em 2006 de sair da 7 de setembro, onde a Polisport tinha uma loja alugada. Viemos aqui para 15 de novembro, em 2006, 2007, e muita gente duvidou. Mais um comércio na 15 de novembro, no centro, afastado, será que vai dar certo? A gente começou a pensar, eu com a Jussara, mais alguns amigos, não. A Polisport é consolidada. Aonde vocês forem, vocês vão levar a clientela de vocês. Então foi uma posição também difícil de ser tomada. A gente veio para cá, não existia nada de comércio aqui na 15 de novembro ainda. E infelizmente hoje, 2015, nós temos aí já praticamente um lado comercial da cidade na 15 de novembro também. É verdade. Televisão é tudo. E a gente está falando aqui da casa deles, do Kila e da Jussara. E eu vou fazer agora uma mágica, um pilim-pim-pim. Vou trocar o Kila pela Jussara, tá? Mas antes eu quero falar do Betinho, do Salão do Betinho, que faz as minhas madeixas, né? Porque agora eu sou mais loura essa semana. E o Betinho é assim, ele é maravilhoso. Primeiro porque ele aceita se a gente chega com ideias e ele é tão maluco quanto. Mas ele sempre sabe dar aquela dica. Não, isso combina, isso não combina, tal. E lá no Betinho eu posso fazer assim, desde uma hidratação, um corte, penteado, pintura de cabelo. Lá eu faço as minhas unhas com a Dulce, que ela faz desde a pintura tradicional até essas decoradas, assim, que eu também adoro. E também tem, assim, o dia da noiva, aquela maquiagem especial para um evento especial. E fica a minha dica de beleza, é o Betinho. Falando em beleza, eu vou trocar o Kila por esta beleza. Quer ver, ó? Tã, viu? Ah, esse programa é muito, muito especial. Mágico. Jussara Pereira de Souza. Jussara, tu é veloz, a mulher que corre muito. Tudo bem, Jussara? Tudo bom. Sou veloz. Mas tem gente mais veloz que eu. Tem? Tem, me pegaram, então.
Ah, é verdade. E tu sempre foi espoleta, assim? Tu sempre foi de brincar? Como é que era na tua infância, assim? Tu era aquela que não parava nunca? Ou tu tinha um foco e tu só treinava? Como é que era? Não, eu sempre fui bem espoleta. Bem. Eu fui meio menino. Não tinha boneca. Eu gostava de subir na árvore, de jogar taco, bolinha de gude. Talvez justamente por esse espírito de velocidade, de rapidez, de ação, talvez. Né? E tu nasceste aqui, em Araranguá? Nasci aqui, sim. Onde que era a casa de vocês na tua infância? Era onde é a lavanderia da minha mãe hoje ainda. Aliás, não é da minha mãe porque está arrendada, mas a minha mãe sempre teve a lavanderia desde que eu nasci. Então eu tenho 46 anos e minha mãe tem a lavanderia há 46 anos. Quantos irmãos e irmãs? Somos em 4, 2 mulheres e 2 homens. Igual o Kila também, bem divididinho o negócio. Era combinado. Tu é que número? Eu sou a segunda. A minha irmã mais velha sempre foi mais... Certinho. Mais certinha, isso. Mais certinha, mais dona de casa, trabalhava mais. E eu pegava o que ela deixava para mim, tadinha. Ela pegava quase tudo. Mas ao mesmo tempo, justamente eu acho que pelo esse meu espírito, eu nunca fui também do lar, assim, muito de limpar a casa. Eu era de cortar grama, de fazer tela com meu pai, de subir na bicicleta e pegar roupa com o guri que trabalhava na andaria, né, nas casas, buscar roupa para lavar. Então eu tinha esse espírito mais não do lar. Acho que até hoje eu não sou do lar. E daí como que o esporte chegou assim profissionalmente na tua vida? A escola. Eu acho a maioria, né, de todo atleta, eu acho que vem da escola. Então, chega na escola, tem a educação física, tem a corridinha, ou tem aquela competição, aquela brincadeira, e as pessoas acabam te descobrindo e caminhando, então veio da escola. Tu achas que é necessário, além do talento, assim, e da técnica também, né, de um atleta, é necessário ter uma característica de personalidade para um atleta conseguir ir avante? Ah, sim. Eu vou te dizer que eu acho que é talvez o meu exemplo do Kila, assim. Porque na época que eu treinei durante 15 anos, eu fui boa atleta, assim. Eu acho que eu era uma boa atleta. Mas como ele falou, eu não fui uma atleta para ser uma atleta olímpica, né? Eu treinei, fui campeã estadual, Jogos Abertos, fui para Troféu Brasil. Mas eu acho que tudo isso eu consegui por eu ser uma boa atleta, mas por determinação também, sabe? Por um foco, assim, por te dedicar. Eu tive exemplos em equipe de meninas com potencial muito melhor que eu e ficou no mesmo nível que eu, assim, que poderia ser uma atleta olímpica. Mas faltou a determinação, o foco. Quando a gente fala assim esporte, a gente lembra muito de competição, né? De competição. O que é o melhor no esporte? É a competição que tu faz contigo, pra ti no teu caso, era a competição que tu fazias contigo ou vencer as outras pessoas? O que era melhor? Eu não sei escolher, vou ser bem sincera, assim. Porque o tu te vencer, isso é muito bom, sabe? Isso é diário, assim, então tu tem todos os dias. E daí não existe tanta cobrança das pessoas, né? Uma imprensa, sei lá, de quem te patrocina. No nosso caso, na nossa época era a prefeitura, a gente corria pelo município. Então, tu ter essa competição entre ti, a cada dia tu melhorar o teu tempo, no teu treinamento nos 50 metros, isso é muito gratificante, sabe? Então é só pra ti mesmo. Aí já a competição lá fora, claro que é gratificante tu ganhar, imagina, porque tu tá colhendo todo aquele trabalho de tanto tempo. E daí tu tá mostrando para as pessoas que te cobram, sabe? Então, seria muito difícil escolher uns dois. Tu começaste com quantos anos a correr assim? Não, acho que eu corro bem, acho que eu sou boa. Comecei com uns 13 anos. Com 15 anos para 16, se eu quisesse um resultado e continuar e ter isso como uma profissão, eu teria que escolher uma modalidade. Então, eu escolhi uma. Correr. Tu imaginaste que tu ia chegar onde tu chegaste ou tu acha que fez menos do que tu imaginava que ia fazer? Não, acho que eu não fiz menos. Acho que eu cheguei no meu limite, sim, eu penso.
não daria para tirar mais. Mas quando eu comecei, nunca imaginei, assim, tu com 13 anos tu não vai imaginar, tu não sabe nem o que é, né? Tu tem uma carteira assinada para correr para o município, a televisão, tu tá numa pista, chegar e a TV tá em cima de ti, sabe? Tu terminar a prova, tu dá entrevista, isso tudo eu nunca imaginei, né? Com 13, 14 anos, então isso eu não imaginava. Mas também não consigo imaginar eu ter ido mais, justamente porque eu acho que eu fui uma atleta razoável, boa. Cheguei a esse ponto porque eu tinha determinação, eu ia treinar todos os dias, tinha um técnico que me acompanhava, mas eu acho que eu penso que eu dei o meu máximo. Quantas medalhas tu tens? Tu sabes? Umas 100 e poucas, 200, mais uns troféuzinhos. Meu troféuzinho. Qual foi a mais difícil de conquistar? Mais difícil? Acho que é Jogos Abertos. Jogos Abertos, eu tenho também medalha de prata de Troféu Brasil no revezamento, mas é uma medalha por equipe, assim. Mas mais difícil é Jogos Abertos, que é nível adulto, todo mundo ganhava para isso, todo mundo treinava, e teve uma prova de 200 metros que não era a minha prova, e eu ganhei, eu corria por Tubarão, eu não corria por Aranguá. E eu não era a minha prova que eu gostava, e a prova que realmente eu me saía melhor, sabe? E eu ganhei, não esperava ganhar aquela prova. Eu achei a mais difícil justamente por não esperar, não me achar a favorita na prova. Assim. Agora, a emoção de tu chegar na frente e desacelerando, saber que tu venceu aquela prova, é aquela coisa. Eu tô falando meio arrepiei. Tu tivesse essa emoção parecida com aquilo ali, mas em outras circunstâncias da tua vida, aquela ganhei, assim, aquela coisa? Só quando eu ganhei minha filha, eu acho. É bem assim, eu não vi sexo, sabe? Aquilo a gente optou em não foi surpresa. Foi uma surpresa. E daí tu compraste o enxoval? Fica naquela, não comprei nada, fui arrecadei, nada, não comprei nada mesmo, nem. A minha mãe foi arrecadando da família toda, carrinho, roupinha e tudo, tinha verdinha, amarelinha, azulzinho, tinha tudo, não comprei nada. Tá. E daí, tu fica criando uma expectativa, tudo, e queira ou não, não é uma luta, mas é uma mudança, sabe? Principalmente quem é atleta, assim, tu vai vendo o teu corpo, tu fica limitada, assim, né? E ao mesmo tempo tu cria uma expectativa que é uma coisa nova na tua vida. Eu me lembro, assim, quando eu foi pra ela sair da minha barriga, assim, aquela coisa foi me dando isso, uma adrenalina, e vinha, e blum, senti aquilo. Saiu, Alice. Foi não igual, assim, são coisas diferentes, né, mas foi uma sensação, acho que foi quando a Liz nasceu também. Agora, falando contigo, tu me diz assim que tu era meio menino, que tu corria, que tu pintava, que tu e corria, fazia de tudo, e não era a dona de casa mais exemplar do mundo, né? E o Kila me disse que ele era todo organizado, todo metódico, tudo certinho. Eu nunca também fui bagunceira. Eu gosto do guarda-roupa arrumadinho, as roupas arrumadinhas. Por cor, não? Não, por cor, mas fico medindo, gosto. Mas nós somos diferentes mesmo, bem diferentes. Por isso que eu acho que a gente se completa. Eu acho que o Kila organizado, ele é bem mais organizado que eu. Mas ele é muito organizado no sentido de saber onde estão as coisas. Então ele coloca uma chave aqui, ele sabe que a chave está aqui. Ele coloca, guarda envelope em tal lugar, então ele sabe sempre onde essas coisas estão. E eu sou um desastre. Eu nunca sei. Eu nunca sei onde está o celular, eu nunca sei onde é que está a chave. Bom, para te dar um exemplo, ontem eu fui no salão e saí daqui, estavam as duas aqui, saí e fui. Depois, uns 40 minutos, toco o telefone. Alô, mãe? Eu disse, oi, tu levou a minha chave? Eu disse, levei tua chave. Esse da chave do apartamento, ele bem calmo. Mas ele disse, ele tá assim bem calmo porque ele se educou, ele falou, né? Tá. Que ele fez umas aulinhas, umas terapias. Umas terapias. E daí ele disse, mãe, tu levou minha chave. Mãe é o Kila falando, tá? Que ele se trata de mãe. Mãe, tu levou minha chave. Como levei tua chave? Tá trancado dentro de casa? E ele, calma, tô. Se eu tô no salão pintando cabelo. Eu disse, que ótima hora. Eu assim, daí ele assim, tu tem esse compromisso? Ele, tenho. Tu aguenta 10, 15 minutos? Ele, aguento. Eu disse, então tá 10, 15 minutos. Cheguei em casa, ele estava trancado dentro de casa. Então são coisas assim
Eu acho mais nesse sentido. Que a gente é bem diferente. Nesse sentido de organização, de saber as coisas. Tu tens algum defeito assim irritante que tu mesmo não suporta? Isso. E eu sempre disse pra ele, eu sempre comentei com ele, tu acha que eu tenho prazer, vamos dar um exemplo de deixar ele trancado, ou eu tenho prazer de descer a escada e voltar para pegar o meu celular, ou eu tenho prazer de ficar procurando uma chave meia hora? Eu não tenho prazer. Então isso eu queria mudar, mas isso eu acho que é de família, de sangue, a mãe assim, a mãe assim. A tua mãe é assim também? Falando em mãe, o que tu herdaste dela e do teu pai, assim, das coisas, fala das coisas boas. Bom, meu pai é tudo corretinho, certinho, demais até, só que é muito ranzinza. Então o que eu acho que eu herdei dele, a honestidade, ele é muito honesto. Isso não é dele, Deus o livre, é uma conta. Então acho que a honestidade eu aprendi com ele. Minha mãe é muito guerreira, assim, eu acho. Trabalhou uma vida inteira e mete a mão, assim, eu acho. Eu meto a mão, por isso que eu disse, eu cortei grama, fazia tela, eu tenho a Recreação, que é empresa junto com uma sócia de brinquedos, cama elástica, piscina de bolinha para levar em festas. Eu arregaço as mangas, eu puxo uma carreta, eu subo em cima da saveira, eu carrego ferro nas costas, assim, eu não tenho essa dificuldade, sabe? Ao mesmo tempo que tu tá aqui bonitinha, arrumadinha, escovadinha lá, ao mesmo tempo eu tô de chinelo de dedo, cabelo preso, com unha toda ralada, então eu não tenho medo de meter a cara, assim. Legal. Eu tô aqui conversando com a Jussara do Quila, o Quila da Jussara, não dá pra dizer quem é mais, quem é menos, porque esse casal maravilhoso. Eu vou pro intervalo comercial e volto já aí conversando com os dois, não sai daí.